católica, evangélica, muçulmana, não sei qual é a tua religião, mas você sabe respeitar as crenças das outras pessoas? A intolerância religiosa representa certamente um dos problemas mais delicados aqui no nosso planeta, né? O fanatismo religioso conduz verdadeiras guerras em nome supostamente da sua religião, como se fosse possível estabelecer com isso qual é a religião, vamos dizer assim, a verdadeira, a mais certa. E aqui no nosso país a gente vive em estado laico, ou seja, as pessoas têm a liberdade de viverem a religião que querem, inclusive, né, respeitando os bichos. Mas, mesmo vivendo essa realidade, a cada 3 dias, tinha noção, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à pasta pelo Disque 100. Aí a gente ficou pensando, o que configura essa intolerância religiosa? Quais são as punições para quem pratica, por exemplo, esse tipo de crime? Café com Direito veio chegando. Sheilin, já vou convidar você a ficar de pé para a gente mostrar aqui uma arte que mostra como é que são as denúncias de intolerância, né? Exatamente, Fernandinha. Por religião. Isso. Nossa grande questão é que o preconceito maior que nós temos é com a religião que tem a raiz afro-brasileira, que são o candomblé, né? São os terreiros de Umbanda, que é muito praticado. Afinal de contas, nós brasileiros temos uma raiz africana muito forte. Mas são a maioria negros, então gera realmente um preconceito não só pela própria religião, mas também relacionado à cor, Fernandinha. Dizem e mostram os índices que está muito ligado a esse preconceito direto, ao negro, à cor, junta tudo isso. É tanto que o próprio STF já determinou que essas agressões à religião, e aí a gente diz mesmo que a gente dá para ver pelos números que a relação à afro-brasileira, ela não deixa de ser também um crime racista, né? Então, que aí agrava muito mais as condições, porque fica inafiançável, Fernandinha. E aí é o nosso número, né? Para você ver a grande questão, né? Aqui uma relação em números em relação ao Brasil, a gente vê que o islamismo, né? E o judaísmo a gente não tem muito, porque não é a nossa, não foi a nossa raiz. Né? Não é o que a gente teve. Você vê nos outros países, a questão islâmica é porque que aconteceu na Europa. O número de islâmicos, né, que foram numa época como refugiados, para atender algumas necessidades de trabalho, eles agora sentem a necessidade de ser iguais, eles não são discriminados, e aí começa toda uma questão de revolta, e aí fora do Brasil, na Europa, você tem agressões físicas e armadas, né? E eles chamam de terrorismo em relação a a forma de também reivindicar a não aceitação da sua religião. A gente tem a evangélica, né? Que é mais tradicional aqui também, a espírita, evangélica 58, espírita com 27, e a católica com 22, a gente tendo como maioria dos brasileiros católicos, né, Sheila? É, exatamente. Mas aí, então, talvez seja por isso que há uma maior aceitação entre essas 4 aqui, né? A grande questão que a gente mostra aqui, Fernandinha, é que o brasileiro, antes de 88, antes da proclamação da República, nós tínhamos, a gente chamava de uma religião oficial, que era a católica. Nós fomos colonizados por portugueses, que eram católicos, assim, daqueles mais tradicionais mesmo. Então, nós trouxemos isso na nossa raiz. Só que para, né, fazer o trabalho braçal, nós trouxemos os negros africanos que vieram numa situação desumana, totalmente desumana, é uma mancha horrorosa no nosso Brasil, na nossa cultura, que nós fizemos com os negros, né? Escravizar um ser humano. Só que eles trouxeram de lá toda a sua cultura africana, onde tem as suas crenças religiosas. As chamadas entidades, exatamente. Né? Então, assim, se você me perguntar, eu conheço muito pouco, realmente, para descrever o ministério, né? Quem são os ministros do Umbanda, do Candomblé, mas existe, é respeitado e tem que ser. Então, depois da proclamação da República, deixamos de ter, tá, uma religião oficial. Nós somos um Estado laico, o que significa que qualquer agressão, qualquer falta de tolerância, agressividade, falta de respeito em imprensa, escrita ou verbal, ou até agressão física, mas acaba sendo cumulativo, né, com o crime contra a intolerância racial e religiosa também com a questão física, né? Então, isso passou a ser
crime. E é um crime inafiançável no Brasil. Então, o que nós temos hoje em dia? Às vezes as pessoas nem sabiam disso, né? Fernandinha. Acha que dizer, você é uma crente fanática, que é muito desenvolvido. Hoje em dia nós temos esses dois extremos, né? E aí a gente vem o preconceito, por exemplo. O afro brasileiro é nítido, porque relaciona algumas religiões, que a discussão fica muito entre os evangélicos e o afro brasileiro. A boa parte dessas denúncias e do que nós temos na jurisprudência foram de agressões físicas de um evangélico em relação ao afro que estava indo para Umbanda. E nós temos também contra o evangélico, principalmente aquela religião, o evangélico, que ele vai de porta em porta, tentando apresentar a palavra. Evangelizar. Testemunhos de Jeová. Isso, né? Exatamente. E as pessoas às vezes são grosseiras, muitas vezes chegam até a agredir, realmente entram numa discussão. Uma discussão verbal é uma coisa, quando você passa a usar palavras de baixo escalão, quando você começa a afetar, né, com esse vocabulário, e chega às vezes a agredir ou a gritar. 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física, né? Vias de fato. São pedras. Já chegaram a jogar pedra numa menina de 11 anos que estava indo para um terreiro de Umbanda. Então, isso aí, né, é complicado. Então, relaciona essa questão das religiões como coisas do demônio, né, a outra. Então, isso é complicado, né? E aí é uma questão ainda cultural que a gente está amadurecendo. As religiões têm que aprender que não tem que disseminar o ódio. É um crime de ódio. Se tem um crime contra a religião, contra a questão da opção religiosa, como um crime de ódio. Porque a forma, às vezes, chega a ser assim mesmo, Fernandinha. Exatamente. Né? Com tanta agressividade na fala. A gente fica pensando assim, para falar de amor, porque aí você tem atitudes de ódio, é uma coisa meio paradoxal, né? Pois é, não tem nenhum tipo de Deus que vai pregar algo imposto. Ninguém é obrigado a ter a tua fé. As pessoas não podem ser, né? Você tem... Ou acreditar em alguma coisa. Existem os ateus aqui, ó. Eles não são obrigados a acreditar. Que não acreditam. E tem que ser respeitado. Sheila, é um direito, né? A gente vai para o intervalo comercial e aí no próximo bloco a gente vai continuar falando aqui sobre intolerância religiosa, porque é um tema que tem que ser trazido à televisão, principalmente porque muita gente não sabe que isso é crime. Exato. Que apontar, que falar, que caluniar. Isso tudo pode te levar, gente, a situação bem complicada. Quais são as penalidades, por exemplo? Como é que a gente faz essa denúncia? O que é que a gente precisa? Onde? Para quem ligar? Para quem ligar. O nosso WhatsApp também já está na telinha, 991050400, para você ligar e mandar... ligar não, que eu não consigo atender. Mas escrever a tua dúvida e a gente volta do intervalinho comercial daqui a pouquinho, continuando sobre esse tema aqui no Mulher Demais, que é sempre aberto para você participar. Até já. Vamos continuar falando sobre intolerância religiosa aqui no Café com Direito. E tem muita gente também dando opinião sobre a questão do aborto. Daqui a pouquinho eu vou registrar. E vamos entender quando é que passa a ser crime, tá, Sheila? Não é isso? Exatamente. Mostra aqui a nossa arte. Enquanto se está discutindo e conversando socialmente, eu tenho a minha, você tem a sua. E aí eu venho falando texto de Bíblia para lhe convencer que a minha fé, que a minha forma de professar a minha fé, indo para o culto, fazendo isso... é melhor do que a sua, aí é uma conversa, um diálogo, tudo bem. Na medida em que você quer impor por meio de violência ou você faz apologias à escolha do outro, aí passa a ser crime, gente. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20, vamos à ratificação. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí essas penas elas podem ser agravadas. E se for realmente caracterizado, como a gente está vendo aqui, que é um crime também racial, né? Então isso aí pode agravar a pena chegando até a 5. Então o que a gente quer, vamos tentar desmiuçar que o direito às vezes tem um vocabulário ou tem um termo, o termo, e aí a gente fica assim, praticar, o induzir e incitar discriminação, página de internet, WhatsApp, grupos, Facebook, onde você escreve coisas,
preconceituosas, grosseiras, fazendo comentários grosseiros. Sai uma matéria na imprensa, ou, por exemplo, nós temos aqui, que nós vivemos um Estado laico, onde as religiões podem ser manifestadas. Nós tivemos esse final de semana a caminhada da Penha, não é isso? Os meninos que passam, a procissão da Penha. Nós temos no início do ano também aquela manifestação que é da religião africana. Para Jesus, que é dos evangélicos. Nós temos aquela que é do pessoal da Umbanda, relacionada a Iemanjá, procissão. Na praia, que se abre um espaço público, onde as pessoas todo mundo podem frequentar, pode conhecer. Esse é o nosso país. Então, se depois de um evento desse... Depois de um evento desse, você faz críticas, você vai para o seu culto, ou se você vê pessoas indo, no momento que eles estão passando para ir para esse evento, você começa a agredir com palavras, chamar e ficar dizendo que é coisa do demônio, que isso é perda de tempo, que você está levando as pessoas para o mal e começa a agredir, qualquer do povo estando ali pode pegar em flagrante. Ô, Sheila, tem um telespectador que diz assim... não seria uma quebra do Estado laico os monumentos que existem em órgãos públicos, o ensino religioso nas escolas e o Deus seja louvado nas cédulas de dinheiro? Olha aí, né? E até as coisas mais antigas, principalmente para que Deus seja louvado na questão de quem é ateu e não acredita em Deus nenhum, como tem também na questão americana. Alguns pontos são importantes. O ensino religioso nas escolas não tem, nas escolas públicas, porque o Estado não pode patrocinar nenhum tipo de culto, nenhum tipo de religião. Nas escolas, pode sim, as escolas, elas podem colocar e adotar, tanto é que nós temos escolas católicas, nós temos escolas com cunho evangélicos, e é uma das permissões que se tem, é um direito da religião, ele criar instituições até de nível superior. Viu, Fernandinha? Você pode, a religião, ou ela é católica, ou a espírita, eles podem criar cursos referente a isso, os ministérios. Então, tem direitos também, tem uma legislação bem específica para as religiões, como elas também têm isenções fiscais, né, que eu gosto desse termo, isenções fiscais para todas as religiões, para os cultos. Então, o Estado, ele se permanece laico quando ele dá oportunidade a todos. Alguns monumentos, como você fala, é mais uma questão mais artística. Eu sei que você coloca uma cruz, se coloca... Mas aquela história, muitas vezes, um pouco do privado, de quem está gerindo ali, invade a esfera pública na hora de fazer uma escolha desse tipo. E muitas vezes não há que faça esse questionamento, essa intervenção. Exatamente, para proibir. Entre com uma ação, que às vezes a pessoa nem ainda vou perder meu tempo com isso, né? Então, assim, há muito disso, de alguém colocar, de repente, um Estado. Eu vejo muito, né? Nossa Senhora, às vezes, num corredor. Em órgãos públicos, nessas coisas, por exemplo, hospitais públicos e hospitais que, de alguma forma, eles montam um espaço, exatamente, de oração. Isso, realmente, pode ser questionado. Eu já vi em órgãos públicos, e o que eles tentam fazer nesses espaços? Eles tentam deixar o espaço mais livre possível. Por exemplo, eu tenho um pertinho lá de mim, que é no TRT, onde tem um espaço. Então, o que eles fazem? Tenta deixar o mais limpo possível o espaço. Mas neutro, né? Mas não é de todo lugar. Tem determinados hospitais que, para quem... pode ser questionado. O hospital não poderia ter, ele teria que ser o mais laico possível. O espaço teria que ser mais... aquelas coisas mais democrático possível para a religião e quem professar. Se sente vítima? Quem já foi vítima, aí onde começa a mudar. O que muda? Quando é que a gente muda? Quando a gente para de fazer as mesmas coisas sempre. Se você é vítima uma vez, foi vítima duas vezes, se você não tomar uma atitude e não mudar, não vai ter um resultado diferente. A gente só muda a cultura das pessoas, a gente só vai melhorando essa questão da tolerância, ser tolerante, ser resiliente com todos os tipos, né? De respeitar o outro, porque é um direito fundamental, está na nossa Constituição, de professar a nossa fé, o direito de escolher a minha religião. Então, a gente tem que aprender a respeitar. Mas se isso aconteceu com você de alguma forma, nós temos os meios também, que nós temos o Disque 100, que vai passar para a próxima tela, né? Que você tem um Disque 100, que é onde você vai fazer a sua denúncia, tá aqui. A vítima deve ligar para a Central de Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos, que é o Disque 100, e lá fazer o anônima, se você não quiser se identificar, mas descrever exatamente quem está praticando. Precisa procurar o crime, a delegacia? A melhor forma, Fernandinha, porque se ele vai relatar um crime, o delegado, ele é obrigado, sim, a poder registrar. Não é só um BO, um boletim, não. O crime, se você estabelece, diz quem o cometeu,
Se você tá dando ali todos os elementos, testemunha, o e se tiver delegado vai ter que fazer agressão, assim. não limpa nada, E deixa... aí vamos para a situação. Olha bem, jogaram pedra em mim quando eu estava indo para o meu culto, ou para o meu terreiro, ou quando eu estava para o centro espírita, quando eu estava indo para a minha igreja, e me jogaram uma pedra. Não limpe, no caso, assim, deixa para poder fazer o corpo de delito para verificar as agressões. Ou me bateu, ou começou a me discutir, eu fui me defender. É para legitimar a investigação, né? Exatamente. Pra comprovar e se, mesmo. por exemplo, você está lá no terreiro, fazendo a profissão da sua fé, e aí alguém vai e lhe joga pedra, agride o espaço, queima... A gente já tem históricos assim horrorosos ao longo do Brasil. Fernandinha, por sinal, só uma curiosidade. Você sabia que na Paraíba, em 63, mais ou menos, existia uma lei onde obrigava as pessoas que praticavam o candomblé a passar por um laudo médico psiquiátrico. Sério? A gente tinha isso na Paraíba. E a gente tinha antes também. Ainda bem que passou essa passou. Para encerrar, que a gente tá estouradíssima, a Sâmbela disse o seguinte: eu sou da Igreja Universal, portanto evangélica, e muita gente chama o pastor de ladrão. Pode ter problema quem chama pastor de ladrão? Olha bem, a questão, você chamar alguém de ladrão, aí a gente tem que ter provas, né? E aí a questão é o preconceito mesmo. Que se tem muito de que a igreja evangélica é uma pequena empresa, que eles pedem muito dinheiro, que explora. A forma de alguém dar a sua opinião sobre isso é uma coisa. Quando ela começa a escrever, a dar publicidade, ou ela agride realmente o pastor, de forma que você tem testemunha de que ela está agredindo, você tem sim que denunciar, você pode ir para a delegacia. Diz que sem delegacia e faça valer o seu direito, que ninguém tem nada a ver com o que você acredita, né? Exatamente. Sheila Sobreira nas redes sociais, Facebook Café com Direito, programa Café com Direito. Sheila, olha, tá exato, tudo. gente. Olha, essa semana no programa Café com Direito a gente tem uma entrevista fantástica, que é uma sumidade no direito na área de perícia contábil, que é o professor Zapa. O homem tem 37 livros publicados, ele é de Santa Catarina. Esteve aqui, a gente teve a oportunidade de gravar e conhecer mais sobre a perícia contábil. Você pode acompanhar no canal 27 RCTV do seu jeito pra você, hoje às 10 da noite. Beijo, muito obrigada, querida. Até semana que vem, tá? A gente tá querendo falar sobre alguns temas na próxima quarta-feira, vamos colocar no Facebook para o pessoal decidir, tá?